Áudio 56 do livro Autobiografia de Madame Guyon. Capítulo 45. Abandonada por meus amigos. Para sustentar esta calúnia, minha letra foi falsificada e uma carta foi forjada como se fosse minha. Eles mostraram essa carta forjada ao rei e por isso minha prisão foi ordenada. Eu mal cheguei a Paris e descobri os sórdidos planos preparados contra o padre Lacombe e contra mim. O padre Lamotte, que dirigia toda a tragédia, dissimulava astuciosamente, segundo seu costume. Adulava-me em minha presença, enquanto procurava prejudicar-me terrivelmente pelas minhas costas. Ele e seus aliados queriam, por seu próprio interesse, convencer-me a ir para Montargis, meu local de nascimento, esperando com isso conseguir a guarda de meus filhos e dispor de minha pessoa e meus objetos pessoais. Todas as perseguições do padre Lamotte e de minha família foram motivadas por interesse. Aqueles que eram contra o padre Lacombe saltavam de raiva e vingança, porque ele, como meu guia espiritual, não me obrigava a fazer o que queriam. Além disso, havia ciúmes. Eu poderia entrar em muitos detalhes sobre isso, suficientes para convencer todo o mundo. Entretanto, eu os omito, para não estender muito o assunto. Só direi que ameaçaram privar-me do pouco que eu havia reservado para mim. A isso só contestei dizendo que não recorreria à lei, que se eles estivessem decididos a tirar o pouco que me restava, pouco de fato em comparação ao que eu havia dado, eu lhes entregaria tudo, sendo bastante livre e desejosa não só de ser pobre, mas de estar até na mais extrema necessidade, em imitação de nosso Senhor Jesus Cristo. Cheguei a Paris na véspera de Madalena, em 1686, exatamente 5 anos depois de minha saída dessa cidade. Depois de chegar, o padre Lacombe logo foi seguido e muito aplaudido. Percebi certa inveja por isso no padre Lamotte, mas não pensei que as coisas seriam levadas tão longe como foram. A maior parte dos barnabitas de Paris e sua vizinhança uniu-se contra o padre Lacombe, induzida por vários motivos, que diziam respeito principalmente à sua ordem. Porém, todas as suas calúnias e más intenções caíram por terra por causa da sincera piedade que ele manifestava e da bondade de suas obras, das quais multidões se beneficiavam. Eu havia depositado uma pequena soma de dinheiro em suas mãos, com o consentimento de seu superior, para servir ao ingresso de uma freira. Eu me via conscientemente obrigada a fazê-lo. Ela havia, por meu intermédio, abandonado os novos católicos. Era essa jovem que mencionei antes que o sacerdote de Gex queria ganhar. Como ela é formosa, embora muito prudente, sempre há um motivo de temer, quando alguém assim é exposto ao mundo. Lamotte queria esse dinheiro e dizia a Lacombe que se ele não me fizesse entregá-lo a ele para uma parede que ele tinha de reconstruir em seu convento, ele o faria padecer por isso. Porém, este último, que sempre é correto, respondeu dizendo que ele não podia, em sã consciência, aconselhar-me a fazer outra coisa, mas que eu já estava decidida a ajudar aquela jovem mulher. Então ele e o provinciano desejaram ardentemente satisfazer os seus desejos de vingança.
concentraram todos os seus pensamentos nos meios para efetuá-los. Um homem muito mau, contratado para esse fim, escreveu libelos difamatórios, declarando que as proposições de Molinos, que havia estado os 2 últimos anos na França, expressavam as opiniões do padre Lacombe. Esses libelos foram espalhados por todas as partes da comunidade. O padre Lamotte e o provinciano, agindo como pessoas de muita influência na igreja, levaram-nos ao oficial, ou juiz da corte eclesiástica, que se juntou ao sórdido plano. Eles os mostraram ao arcebispo, dizendo que faziam isso por causa de seu zelo e que muito lamentavam pelo fato de um membro de sua irmandade ser um herege e, como tal, abominável. Também incluíram a mim, porém de modo mais moderado, dizendo que o padre Lacombe quase sempre estava em minha casa, o que era falso. Eu quase não o via, exceto no confessionário, e então por um tempo muito curto. Diversas coisas igualmente falsas eles espalharam livremente sobre nós dois. Eles mesmos se lembraram de mais uma coisa que provavelmente favorecia sua conspiração. Souberam que eu havia estado em Marsella e, com isso, julgaram ter um bom fundamento para uma nova calúnia. Falsificaram uma carta de uma pessoa em Marsella. Fiquei sabendo que era do bispo, dirigida ao arcebispo de Paris, ou a seu oficial, na qual escreveram o mais abominável escândalo. O padre Lamotte veio tentar atrair-me para sua armadilha e fazer-me dizer, na presença das pessoas que havia trazido, que eu havia estado em Marsella com o padre Lacombe. Ah, disse ele, histórias escandalosas contra ti, enviadas pelo bispo de Marsella. Tu caíste ali em um grande escândalo com o padre Lacombe. Há boas testemunhas para isso. Respondi com um sorriso. A calúnia foi bem inventada, mas seria conveniente saber primeiro se o padre Lacombe esteve em Marsella, pois não acredito que ele já tenha estado ali alguma vez na vida. Enquanto eu estava lá, o padre Lacombe estava trabalhando em Versailles. Ele ficou confuso e saiu dizendo: há testemunhos de que isso é verdade. Foi logo em seguida perguntar ao padre Lacombe se ele não havia estado em Marsella. O padre assegurou-lhe que nunca havia estado ali. Eles ficaram frustrados. Então espalharam que não era Marsella, mas Seyssel. Ora, Seyssel é um lugar em que nunca estive e onde não há nenhum bispo. Usaram todos os estratagemas imagináveis para aterrorizar-me com ameaças. Cartas forjadas e memorandos dirigidos a mim, acusando-me de ensinar doutrinas errôneas e de viver uma vida má, e instalando-me a fugir do país e instando-me a fugir do país para escapar das consequências das denúncias. Fracassando em tudo isso, por fim, Lamotte tirou a máscara e me disse na igreja diante de Lacombe: é agora, minha irmã, que tu deves pensar em fugir, pois és acusada de crimes ultrajantes. Não me comovi nem um pouco, mas
contestei com minha usual tranquilidade. Se sou culpada de tais crimes, não posso ser severamente castigada. Portanto, não fugirei nem sairei desta maneira. Tenho feito uma profissão sincera a mim mesma de consagração completa a Deus. Se tenho feito coisas ofensivas a Ele, a quem desejo amar e levar a ser amado por todo o mundo, ainda que para isso tenha de pagar com minha vida, devo, por meio de meu castigo, ser um exemplo para o mundo. Mas, se sou inocente, para mim, fugir não é o modo de provar minha inocência. Esforços semelhantes foram feitos para arruinar o padre Lacombe. Suas palavras foram grosseiramente distorcidas para o rei e dada uma ordem para sua detenção e prisão na Bastilha. Embora ele parecesse em sua tentativa muito inocente e não pudessem encontrar nada em seguida para justificar uma condenação, não obstante, fizeram o rei acreditar que ele era um homem perigoso em assuntos relacionados à religião. Ele foi então preso em uma segura fortaleza de Bastilha para sempre. Mas quando seus inimigos ficaram sabendo que o capitão dessa fortaleza o apreciava e o tratava bem, eles o removeram para um lugar muito pior. Deus, que contempla todas as coisas, recompensará cada um segundo as suas obras. Sei por uma comunicação interior que ele está muito satisfeito e totalmente resignado a Deus. Lamotte agora se esforçava mais do que nunca para induzir-me a fugir, assegurando-me que se eu fosse para Montargis, estaria fora de todo problema, mas se eu não fosse, pagaria por isso. Insistiu para que eu o tomasse como meu guia espiritual, o que eu não podia aceitar. Ele me denunciava onde quer que fosse e escrevia para que seus irmãos fizessem o mesmo. Enviaram-me cartas muito injuriosas, assegurando-me que se eu não me colocasse sob sua direção, seria destruída. Ainda tenho as cartas comigo. Um padre pediu-me para fazer neste caso da necessidade uma virtude. Mais ainda, alguns me aconselharam que fingisse colocar-me sob sua direção e enganá-lo. Abominei a ideia do engano. Suportei tudo com a maior tranquilidade, sem ter nenhuma preocupação de justificar-me ou defender-me, deixando para Deus ordenar as coisas a meu respeito como lhe agradasse. Nisso aprouve graciosamente a ele aumentar a paz de minha alma, enquanto todos pareciam gritar contra mim e considerar-me como uma criatura infame, exceto aqueles poucos que me conheciam bem por meio de uma próxima união de espírito. Na igreja eu ouvia as pessoas que estavam atrás de mim exclamarem contra mim e até alguns sacerdotes dizerem que era necessário expulsar-me da igreja. Entreguei-me a mim mesma a Deus sem reservas, estando preparada para suportar os mais rigorosos sofrimentos e torturas, se esta fosse sua vontade. Nunca fiz nenhuma petição pelo padre Lacombe ou por mim, embora fosse acusada disso, entre outras coisas. Disposta a entregar tudo a Deus, não tenho dependência de nenhuma criatura. Eu não teria dito que ninguém, senão Deus, fez de Abraão um homem rico.
Gênesis capítulo 14, versículo 23. Perder tudo por ele é meu melhor ganho, e ganhar tudo sem ele seria minha pior perda. Embora neste momento um grito comum tenha se levantado contra mim, Deus não deixou de fazer uso de mim para ganhar muitas almas para ele. Quanto mais furiosa foi a perseguição contra mim, mais filhos foram me dados, nos quais o Senhor conferiu grandes favores por meio de sua serva. Não se deve julgar os servos de Deus pelo que seus inimigos dizem deles, nem por sua opressão, sob as calúnias, sem nenhum recurso. Jesus Cristo expirou sob terríveis dores. Deus usa a mesma conduta para com seus queridos servos para conformá-los ao seu Filho, em quem ele sempre se agrada, mas poucos colocam essa conformidade onde ela deveria estar. Ela não está em austeridades ou dores voluntárias, mas naquelas que são sofridas em uma submissão conforme a vontade de Deus, em uma renúncia completa do nosso ego, a fim de que Deus possa ser tudo em todos, conduzindo-nos segundo o seu parecer e não o nosso, que normalmente é oposto ao dele. Toda a perfeição consiste nesta plena conformidade com Jesus Cristo, não nas coisas brilhantes que os homens estimam. Só se verá na eternidade quem são os verdadeiros amigos de Deus. Nada lhe agrada senão Jesus Cristo e aqueles que levam sua marca ou caráter. Eles me pressionavam continuamente para que eu fugisse, embora o arcebispo tivesse falado comigo e me rogado para não deixar Paris. Porém, eles queriam fazer com que minha fuga desse a aparência de criminalidade para mim e para o padre Lacombe. Não sabiam como fazer-me cair nas mãos do oficial. Se me acusassem de crimes, devia ser diante de outros juízes. Qualquer outro juiz teria visto minha inocência. As falsas testemunhas teriam corrido risco de sofrer por isso. Espalhavam constantemente histórias de crimes horríveis, mas o oficial assegurou-me que não havia ouvido nenhuma menção sobre isso. Ele tinha medo de eu me retirar de sua jurisdição. Então fizeram o rei acreditar que eu era uma herege, que mantinha uma correspondência literária com Molinos. Eu, que nunca soube que havia um Molinos no mundo, até que o boletim oficial tivesse me falado disso, que havia escrito um livro perigoso e que com esses informes seria necessário emitir uma ordem para pôr-me em um convento, para que eles pudessem examinar-me. Que eu era uma pessoa perigosa, que seria apropriado trancar-me, para que assim fosse impedida de ter algum contato com alguém, já que eu continuamente realizava assembleias, o que era completamente falso. Para sustentar esta calúnia, minha letra foi falsificada e uma carta foi forjada como se fosse minha, mostrando que eu tinha grandes planos, mas temia que se mostrassem inúteis por conta do encarceramento do padre Lacombe, e que por essa razão havia deixado de realizar assembleias em minha casa, uma vez que estava sendo vigiada de perto, mas que as realizaria na casa de outras pessoas. Eles mostraram essa carta forjada ao rei, e por isso minha prisão foi ordenada. Esta ordem teria sido colocada em execução 2 meses antes, porém eu havia caído muito enferma. Tinha dores inconcebíveis e febre. Alguns pensaram que eu tinha um abscesso em minha cabeça. A dor que sofri por 5 semanas fez-me delirar.
Tinha também uma dor no peito e uma violenta tosse. 2 vezes recebi o Santo Sacramento quando se pensava que eu estava expirando. Uma de minhas amigas havia informado o padre Lamotte, sem saber que ele tinha participação na prisão do padre Lacombe, que ela me havia enviado um certificado da Inquisição em favor do padre Lacombe, tendo ouvido que o dele estava perdido. Isso serviu para um propósito muito bom, pois eles haviam feito o rei acreditar que ele havia fugido da Inquisição, mas isto mostrava o contrário. Então o padre Lamotte veio ver-me quando eu estava com uma excessiva dor, simulando todo o afeto e ternura que estava em seu alcance e dizendo-me que o caso do padre Lacombe estava indo muito bem, que ele estava pronto para sair da prisão com honra, que ele estava muito alegre por isso. Se ele tão somente tivesse este certificado, seria logo libertado. Dá-me o certificado, então, disse ele, e ele será solto imediatamente. A princípio tive dificuldade para fazê-lo. O quê? Disse ele. Tu serás a causa da ruína do pobre padre Lacombe, tendo em tuas mãos o poder de salvá-lo e causando-nos esta aflição, por desejares o que tens em tuas mãos? Cedi pedindo que fosse levado e entregue a ele, mas ele o fez desaparecer e disse que havia se perdido. Jamais poderia ser arrancado dele novamente. O embaixador da corte de Turim enviou-me um mensageiro por causa deste certificado, destinado a servir ao padre Lacombe. Eu o remeti ao padre Lamotte. O mensageiro foi até ele e o pediu. Ele se negou a dizer que eu o havia dado a ele, dizendo: a mente dela está confusa e a faz imaginá-lo. O homem voltou a procurar-me e me disse sua resposta. As pessoas em meu aposento foram testemunhas de que eu o havia dado a ele. Contudo, não significava nada. O certificado não podia ser recuperado de suas mãos, mas, pelo contrário, ele me insultou e também fez com que os outros fizessem o mesmo, embora eu estivesse tão fraca a ponto de parecer estar às portas da morte. Disseram-me que só esperavam pela minha recuperação para lançar-me na prisão. Ele fez seus irmãos crerem que eu o havia maltratado. Escreveram para mim dizendo que era por meus crimes que eu sofria e que eu devia colocar-me sob a autoridade do padre Lamotte, do contrário, eu me arrependeria, que estava louca e devia ser amarrada, e que eu era um monstro de orgulho, visto que não suportava a ideia de ser conduzida pelo padre Lamotte. Assim era a minha festa diária e minha dor extrema. Abandonada por meus amigos e oprimida por meus inimigos. Os primeiros envergonhavam-se de mim, por causa das calúnias que haviam sido forjadas e diligentemente propagadas. Os últimos estavam livres para perseguir-me, sob todas as coisas. Eu me mantive em silêncio, entregando-me ao Senhor. Não havia nenhum tipo de infâmia, erro, feitiçaria ou sacrilégio, dos quais eles me acusavam. Assim que pude ser levada para a igreja em uma cadeira, disseram-me que eu teria de falar com o canonicato. Era uma armadilha acertada entre o padre Lamotte e o cônego do convento onde eu estava hospedada. Falei com ele com muita simplicidade e ele aprovou o que eu disse. Todavia, 2 dias depois, espalharam que eu havia dito muitas coisas e acusado muitas pessoas, e por isso conseguiram a expulsão de várias pessoas
com quem eles estavam descontentes, pessoas que eu jamais havia visto ou de quem nunca havia ouvido falar. Eram homens de honra. Um deles foi expulso porque disse que meu pequeno livro era bom. É possível observar que eles não dizem nada para aqueles que aprazaram suas sanções e que, longe de condenar o livro, ele foi reimpresso desde que fui para a prisão, e anúncios dele têm sido feitos no palácio do arcebispo e por toda a cidade de Paris. Com respeito aos outros, quando eles encontram faltas em seus livros, condenam os livros e deixam a pessoa em liberdade. Mas quanto a mim, meu livro é aceito, vendido e difundido, enquanto eu sou mantida na prisão. No mesmo dia que esses senhores foram expulsos, recebi uma carta selada ou uma ordem lacrada para que eu fosse levada ao convento da Visitação de Santa Maria, em um subúrbio de Saint-Antoine. Eu a recebi com uma tranquilidade que surpreendeu muito o portador. Ele não pôde deixar de expressá-lo, tendo visto a dor extrema daqueles que só foram expulsos. Ficou tão emocionado com isso que chegou a derramar lágrimas. E embora sua ordem fosse levar-me no mesmo instante, ele não teve medo de confiar em mim, mas deixou-me o dia todo querendo que eu fosse levada a Santa Maria no final da tarde. Nesse dia, muitos de meus amigos vieram ver-me e me encontraram muito animada, o que surpreendeu aqueles que conheciam meu caso. Eu não podia ficar em pé, estava muito fraca, tendo febre todas as noites, e só fazia uma quinzena quando pensavam que eu estava para morrer. Imaginei que eles deixariam minha filha comigo e a criada para servir-me.